Shalom, meus amigos, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Bom, nós estamos agora no capítulo 18, um capítulo curtinho, né? Como vocês viram aí, mas bastante profundo nos temas que ele aborda. Dentro desse capítulo, nós estamos lidando com três palavras, como vocês viram, né? Karav, Nagah, Nigash. Os três termos são similares para alguma coisa se aproximando da outra, ou uma coisa tendo contato com a outra. Então, esta é uma importante adição dentro desse léxico que nós estamos fazendo para ajudar você a reinterpretar sua leitura dos textos fundamentais. Não só na Bíblia hebraica, mas também em toda a literatura clássica com a qual você, porventura, se deparar. Porque, no fundo, é isso. Você não está aprendendo o léxico para entender o Ramban. Perceba isso. Né? Você está aprendendo o léxico para entender tudo. Para entender, e inclusive para ser capaz de deduzir o que não é mencionado aqui. Né? Por isso que o Ramban falou, eu não vou exaurir todos os sentidos, eu vou te apontar no caminho que você deve seguir. Então, a partir do que nós aprendemos com cada novo termo, ou com cada novos termos, como aqui nesse caso, você vai sendo munido de ferramentas intelectuais com as quais você mesmo constrói o seu entendimento da Bíblia hebraica e de tudo mais, podendo elaborar novos comentários, perceber novas visões e aí continuar a exploração por conta própria. Né? O estudo do Guia dos Perplexos é justamente para remover a perplexidade para que a pesquisa continue. Né? Bom, nesse caso do Nagah, do Karav, do Nigash, ficou claro aí que são termos bastante antropomórficos, até mais do que outros, que às vezes têm um segundo sentido, mas muitos desses termos são bem físicos, né? E eles, portanto, todos dizem respeito a algo intelectual, né? Que são as duas primeiras definições do termo que nós vamos organizar, né, no nosso entendimento. Conforme o texto vai andando, o que se percebe? Primeiro que o Ramban não trata o termo Nagah, né, o termo tocar, como ele trata os outros. Né? Por isso que você tem uma terceira definição disso, por isso que você tem três definições. É o Ramban que sugere isso pela maneira como ele trata o termo. Os outros dois termos, né, o termo Karav, né, de Karov, né, e o Nagash, esses outros dois termos, eles podem ter um sentido mais metafórico por si só. O Nagav, ele é inevitavelmente mais físico que os outros dois. Ele também pode ser interpretado metaforicamente, mas dos três, ele é o mais físico. E o Ramban percebe isso. E o Ramban cita, portanto, os textos aqui que ele cita, as ideias que ele cita de Aristóteles nesse capítulo, são do Ética Nicômaco, que você deve procurar conhecer essa obra. Nem que seja uma vez só ler o Ética Nicômaco. Né? Porque o Ética Nicômaco do Aristóteles mostra a ideologia que, digamos assim, se tornou famosa nesse período do Ramban. E essa ideologia tratava o sentido do toque de uma maneira muito negativa. Era assim a desgraça dos sentidos humanos. Né? Porque muito em contrário à visão popular que se tem dos filósofos gregos, qual é essa visão? A visão de que eles eram promíscuos. Né? Isso quem criou foram os cristãos para falar mal deles. E por quê? Porque os gregos não tinham certos tabus sexuais como os cristãos tinham. Então, você leva o nome de depravado sem ser, entendeu? Por exemplo, os gregos não tinham problema com o que hoje nós chamamos de homossexualismo. Né? Porque eles nem nome eles davam para isso. Para eles isso era natural. Certo? Não tinha um nome específico. Esse fulano é isso. Entendeu? Como nós fazemos hoje. Nós fazemos isso por causa da cultura cristã em nosso meio. Não porque isso seja natural, fazer isso, de dar o nome. Né? E os gregos não tinham esse tipo de coisa. Né? E como eles não tinham esse tipo de coisa,
eles levavam o nome de depravados e de não sei o quê. Ironicamente, se você olhar as recentes notícias sobre quem critica e fala mal dos gregos, né? Historicamente é irônico a coisa. Mas enfim, seja como for, é por causa disso que você tem essas menções do senso, do tato, de uma maneira negativa. Porque apesar dos gregos serem liberais sexualmente em algumas áreas, isso não quer dizer que os gregos eram promíscuos. Muito em contrário a isso. Os gregos associavam, inclusive, as relações entre as pessoas totalmente pautado na busca pela sabedoria. Então, o que estudava filosofia, né, era uma pessoa digna de que você se relacionar. E o que não fazia isso não era. Mas essa pessoa que não fazia isso poderia ser uma pessoa, né, interessante, não sei do que. Então, o toque era, digamos assim, o ponto de entrada. Então, eles não gostavam que botava a mão. Entendeu? Eles eram como se passou a ser, depois de muito tempo, o que a gente chama hoje na cultura ortodoxa de shomer negiá, né? O que guarda-se de tocar. Não toca em nada, não toca em ninguém. E aí, portanto, isso na verdade é um cuidado com o termo do toque. Então, quando o Ramban reflete o Ética Nicômaco, ele está falando da atividade corporal do toque, porque esse termo é um dos que causam a perplexidade que ele está tentando resolver, que ele está tentando elucidar. Então, no livro, quando ele vai trabalhando, mostrando os versos, ele escolhe os textos comprobatórios que são negativos de caráter quando o termo nagá é mencionado, porque tem positivo, mas ele escolheu o negativo. Você tem que prestar atenção nisso, né? Não é que ele não sabia do outro, ele fez isso de propósito, né? Nagá descreve a visitação da punição, né? Então, por isso, aquela cena do Abraão, que estava para punir Sodom, né? Então Nigash, né? Ele se aproximou, Vaigash, né? Nós temos até a Paraxá com esse nome, né? Então, só para você entender como que ele monta o raciocínio e da onde teria culturalmente vindo isso, do Ética Nicômaco, né? Então, esse capítulo ele começa um novo grupo de léxicos. Então, eu falei nas primeiras aulas que você deveria estar anotando os termos maimonidianos de uma maneira ordenada, como se estivesse montando um dicionário inicial, um dicionário que depois será preenchido por você mesmo, né? Mas porque ele não vai entrar em todos os termos, né? Mas que você devia estar anotando. Então, esses termos, a partir desse capítulo, é um novo léxico. Todos os léxicos mencionados até aqui, eles são relacionados entre si de alguma maneira. Agora, daqui em diante, ele é um novo grupo que envolve essa ideia de toque, de preenchimento, que vai vir no próximo capítulo. O próximo capítulo é malé, cheio, né? Então, a ideia de toque e preenchimento, que cria um balanço, cria uma ponte, né? Que vai seguir, vai ser montada, mas que cria uma ponte entre o 18, o 19 e o 17. Né? Cria uma relação entre esses capítulos. E o Ramban está preocupado, novamente, porque existem esses termos, termo de toque, de preenchimento, são todos termos de conteúdo da sexualidade. E é aquele conteúdo, portanto, que tem que ser ocultado dos ignorantes. Né? Por isso a necessidade de ocultar estas específicas metáforas. Então perceba, ele está indicando quais termos tinham esse tipo de conotação no mundo antigo, para justamente mostrar que estes são os mais ocultos. Então, nós vimos no anterior que estava falando de rocha. Né? Nós falamos de rocha no sentido de uma coluna, né? de uma coisa, portanto, fálica. Né? Nós falamos sobre isso, que é o símbolo do masculino na linguagem metafórica, que é a forma. Então, como esperado, nós demos prosseguimento e agora vem os símbolos femininos, matéria, né? O que recebe a forma. Então, o Friedlander fez um comentário sobre isso, reconhecendo que essa é uma nova seção. Porém, ele retrata que essa série de novos léxicos
ilustram a descida da manifestação divina, né, conforme a Bíblia escolhe cenas onde mostra uma manifestação física, né, ela constrói uma cena assim. Então, como por exemplo o preenchimento do tabernáculo, né, com a fumaça divina, ou visões da divindade sentando num trono, né, esse tipo de coisa. Aí tem um outro comentarista que chama Yehuda Even Shmuel, que é comentarista do Ramban também, que corrobora que os termos preenchimento e toque daqui são sobre matéria. Então, quer dizer, eu não tirei isso do nada. Tem pessoas especialistas, né, que analisaram e chegaram à mesma conclusão. Então, quando o Ramban diz, né, citando aqui, mas baseado no texto em hebraico, né, quando um ser sem corporalidade, conforme ele é um ser sem corporalidade, ele não pode ocupar lugar no espaço, né? O Ibn Shmuel explica esse termo dizendo que isso aqui é uma definição filosófica de matéria, propriamente dita, por causa da questão da dimensão, né? Ele fala dimensionalidade, mas é dimensão, né? Ou a magnitude da coisa, o tamanho que aquilo ocupa. E, portanto, determina espaço e lugar, né? Então, a forma mais elevada de aproximação é o encontro com o Elohim. Essa é a forma mais elevada de proximidade. Então, o Ramban quer nos ensinar nesse capítulo que o nosso contato com o Elohim ocorre quando há uma união entre a cognição e aquilo que a cognição aprende ou apreende, né? Quando você fala isso nas traduções do Pines, fica mais claro, porque o inglês tem esse tipo de termo, né? The union of cognition with the cognized. Aí você fala, mas esse português fica esquisito. Então nós falamos a união da cognição ou do entendimento com aquilo que é entendido. É nisso que incorre o encontro com o Elohim. Por isso que é importante entender que isso não acontece via intelecto, como nós chamamos e entendemos o intelecto hoje, embora o Ramban, no século XII, chamasse esse fenômeno de fenômeno do intelecto. Você tem que descontar o fato de que o Ramban não distinguia o intelecto da consciência. E isso não seria feito senão depois do século XVII, depois de Descartes, certo? Até então havia uma confusão no entendimento das pessoas do intelecto e da consciência. Eles eram considerados simultâneos, né? Então, o que o Ramban está dizendo, o que ele está fazendo? Ele está repetindo a fórmula aristotélica quando Aristóteles elucida como é que ele definia Deus, que é uma definição bastante inteligente da parte do Aristóteles. Ele diz que Deus é o conhecimento, o conhecedor e aquilo que é conhecido. O Ramban diz a mesma coisa. O Hashem é o conhecimento, o conhecedor e aquilo que é conhecido. Tudo isso é um. Então ele não diz que são três em um. O conhecimento, a partir do momento que o conhecimento está no conhecedor, eles são a mesma coisa. E isso acontece por meio do que é conhecido, que é a mesma coisa. Então, o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. Qual que é a diferença disso para nós? A diferença disso para nós é que o conhecimento está fora de nós. Entende? Nós entendemos aquilo que é aprendido como algo fora. Então, o Ramban está dizendo que a contemplação do Hashem ocorre quando você entende que aquilo que é aprendido não veio de fora. Aquilo é manifesto do que você realmente é. Por isso que eu insisto em dizer no grupo, mas é claro que as pessoas não entendem, eu também não espero que entenda. Porque quando uma pessoa tem a maturidade, tem o despertar, ela entende sozinha. Então, eu não tenho que esperar isso dela, isso é espontâneo, né? Que quando você aprende, você na verdade descobre quem você realmente é. Por isso que eu digo no grupo que a pessoa tem que descobrir quem ela realmente é. Eu tenho certeza que a pessoa acha que isso é uma ideia. Eu tenho que descobrir que ideia que eu sou. Eu não sou essa ideia que eu estou pensando. Qual que é a ideia que eu sou? Entendeu? Não é nada disso. Você não tem que descobrir ideia alguma.
Você tem que justamente abdicar de ideias. Quando o conhecimento, o conhecedor e aquilo que é conhecido não é mais distinguível, você teve um encontro com o Elohim. Então, o que o Urambano quer trazer é que nós só temos acesso com o Elohim, ou encontro com o Elohim, de intelecto para intelecto. Ele usa isso na sua linguagem do século XII. Mas nós sabemos que não é o intelecto, mas a consciência. É de consciência que somos para consciência que o Elohim é. Então, é isso em nós, porque é só isso que somos. E nada do que nós não somos, que é a estrutura mental, memórias, histórias, né? Isso que nós não somos, nada disso tem um contato com o Elohim. Então, o contato com o Elohim não vem de uma ideia que eu tive, perceba, né? Não vem de um pensamento, não vem de uma teoria, não vem de uma crença, nada disso. Vem de intelecto, vem da Neshama para o Hashem diretamente. Ela é a Neshama, portanto, é a imagem e semelhança do Hashem por isso. Então, por que ele usa, então, o intelecto? A linguagem dele é a linguagem do intelecto. Porque na filosofia aristotélica, o intelecto existe como nível de intelecto individualizado. Era assim que o Aristóteles explicava como que nós somos. Né? O que nós somos? Então Aristóteles dizia, nós somos intelectos individualizados. Só que isso foi pensado no misticismo cristão como querer dizer nós somos almas individualizadas, ou seja, fantasminhas que são ali feitos como bolinhas de luzes colocados dentro de carnes, né? Fantasminhas. Então, só que o Aristóteles não tinha nenhum fantasma em mente. A filosofia grega nunca considerou a psique, que é a alma grega, né? A psique, que inclusive é a palavra para mente, né? Eles nunca consideraram isso um fantasma. Eles não tinham uma definição sobre isso. Entende? Aí o Aristóteles foi o que melhor elaborou isso. É um intelecto individualizado. Mas veja, um intelecto, não é um corpo, não tem forma nenhuma, percebe? Então, a Urambá usa a mesma ideia. Né? O intelecto é um intelecto individualizado, é isso que nós chamamos de intelecto. Então, veja, ele não usa como nós usamos hoje, insisto em dizer. Intelecto para nós é uma atividade do cérebro. Não é isso que quer dizer por Urambá. Né? E, portanto, é uma existência, né? Porque é individualizada, sem corporalidade e, portanto, não ocupa espaço. Se não ocupa espaço, não está em lugar nenhum. Então, veja, a dimensão para a qual Urambá aponta não é uma dimensão nem de tempo e nem de espaço. Não dá para acessar isso pela mente, porque a mente depende de tempo e de espaço. Então, como que você acessa com a mente uma dimensão sem tempo e sem espaço? Você não acessa. Mas o que acessa? A sua consciência, porque a sua consciência não tem noção de tempo nem de espaço. Na consciência, no observar da realidade, justamente são suspensas as noções de tempo e as noções de espaço. Perceba isso, né? Para que você consiga enxergar para onde o Urambá está apontando, no final. Né? Então, essa é uma das coisas espetaculares do que o Urambá traz. Né? O ponto fascinante, o ponto interessante do pensamento maimonidiano aqui, nesse pequeno capítulo, é ele mostrar que a estrutura do que se pensa, aquilo que Einstein dizia que queria conhecer, né? Quero entender a mente de Deus, né? Ele falava, é a estrutura da mente do homem. Esse é o ponto de contato. Quando você quer entender a mente de Deus, você faz isso explorando a mente do homem, porque esses dois estão em contato. Como que é esse contato? Pela consciência. A consciência, não é? O estar totalmente presente na realidade, é justamente o ponto de contato. Então, por que esse contato não acontece? Por causa, como o Urambá aponta, por questões puramente acidentais. Ou seja, as injunções, os bloqueios mentais, nossa idolatria, portanto, né? Nosso culto a nós mesmos, nossos personagens, o Yetzer Hará, portanto, o ego. É isto que impede o que, na verdade, de outro modo, seria perfeitamente natural.
seria espontâneo. Então, isso é espetacular, né? E esse assunto, né, ele acaba entrando na questão do tal relacionamento. Ou seja, no nosso entendimento de que isto daí é que é o tal relacionamento que se tem com o Elohim. Porque quando você pensa o Elohim como uma entidade mágica que mora em algum lugar, que tem caprichos, porque é um ser humano, só que gigante, você cria o relacionamento de uma pessoa para outra. Então tem negociação, barganha, tem jogo de manipulação de sentimentos, né? O que as religiões se ocupam? Vamos hoje tentar fazer uma música para ver se Deus se comove. Ou vamos rezar chorando e fazendo uma cara bem triste, ver se a gente consegue fazer ele ficar com dó. É tudo uma tentativa de manipular, como um filho tentando convencer o pai ou a mãe de dar alguma coisa. A mãe não gosta de mim. As pessoas agem assim com Deus. Note ao seu redor, você vai ver isso o tempo inteiro. É patético, de certo modo, porque era uma fase da vida que já devia ter sido superada. Mas não foi porque as pessoas são mantidas nesta infância, né? E em parte elas são mantidas, ou seja, tem forças externas, mas em parte elas colaboram. Não é totalmente vítima, nem há totalmente o algoz, né? Então, as pessoas colaboram para que isso aconteça com elas. Então não há maturidade. Mas o que nós queremos dizer com relacionamento, portanto, não tem a ver com isso. Tem a ver com esse entendimento que o Ramban traz, de que é a partir da nossa consciência que nós já temos o ponto de contato já ligado, já funcionando com o Elohim. Nunca houve esse corte de contato. Portanto, olha, a nossa visão da religião, portanto, do contato com o divino, não é um religamento. Não é religião, porque religião quer dizer isso, né? Você se religar com aquilo que você perdeu o contato, por qualquer razão. Na nossa narrativa, nunca houve perda de contato. Nunca houve. O que há é como se você estivesse prestando atenção em outra coisa. Como se você estivesse ignorando o Hashem. Não que você perdeu o contato. O bloqueio, portanto, não existe de maneira essencial. É um bloqueio externo. É um bloqueio fugaz, um bloqueio que, embora exista, em tese, ele é facilmente dissipado a partir do momento que você se dedica para dissipá-lo. Ou seja, ele não é essencial. Não é algo que alguém dá para você. Você consegue recuperar isso sozinho. Então, isso é particularmente importante neste capítulo, porque é isso que o Ramban nos elucidou. Ele vai trabalhar isso nesse livro inteiro, né? Mas é por isso que não se pode fazer confusão desses termos. Esses termos devem ser bem entendidos, para que você não confunda isso com a ideia daquilo que existe com Deus, a ideia de shutaf que as pessoas têm. Não tem o com Deus, perceba isso. O Hashem é uma totalidade, de modo tal que nada está com ele. Porque ele é uma existência absoluta. Então esse ponto de contato é manifesto dele mesmo. Esse é o ponto da questão. É disto que emerge essa reflexão. De que essa mediação que ocorre entre o Elohim e o ser, que somos nós, ocorre por meio daquilo que é semelhança do próprio Elohim. Ou seja, como se nós fôssemos facetas do Elohim, manifestações do Elohim. E é por isso que quando nós entendemos isso, nós somos chamados Elohim também. Não no sentido mágico, porque nem o sentido original de Elohim é mágico. O sentido original de Elohim é aquilo, o não manifesto, que se manifesta através do que é composto. Esse não manifesto está sempre presente, porque sem o não manifesto, sem o espaço, não há coisa. Esse não manifesto é constante, né? Esse incorpóreo. Então, nós somos
A nossa presença também, ela parte do incorpóreo, ela parte do oculto, que está presente, não ausente. Ou seja, esse espaço e esse silêncio é uma presença. E aí é que está, porque nós temos que sair da ideia de objetificação para as coisas, ou seja, de dar nome ao que existe pelo fato de que é um objeto que podemos definir, como se objetos definissem a existência. Não definem, porque a maior parte das coisas que existem não é feita de objeto, mas de espaço entre os objetos. Isso vai desde a escala subatômica. A maior parte do que existe é espaço vazio. Então, é isso que precisa ficar claro. Por isso que o mediador entre o Elohim e o homem não é nenhum homem, mas o intelecto ativo. E o intelecto ativo é a consciência. A consciência é o intelecto ativo. Ativo porque está realmente exercendo a sua função. Como que uma pessoa ativa o intelecto? Ele ativa quando ele compreende algo que ele não tinha compreendido antes. Ou seja, quando ele tem consciência daquilo. Então veja que o Urambano está falando do que estamos falando. Na linguagem dele, chegamos no mesmo resultado. Só não podemos confundir a maneira como ele chama as coisas, porque ele chama na linguagem do século XII. Que é isso que o pessoal que lê por conta própria esse livro, eles não sabem disso, porque eles estão imaginando que o Urambano está falando alguma coisa desta geração, porque está traduzido no português que nós falamos hoje. Ele não está falando de absolutamente nada que nós pensamos hoje. Nada. Nenhuma única palavra. Ele só está falando de coisas da época dele. Por isso é necessário parar e desconfiar do que é familiar. Ou seja, o cara apresenta um conceito e a pessoa facilmente diz assim, entendi. Então, provavelmente você entendeu errado. Como diz Urambano, não confie na primeira ideia que lhe vem à cabeça. Se ele falava isso naquela época, muito mais ia além hoje em dia. Então perceba, o homem ativa o seu intelecto, ou seja, desperta, torna-se consciente quando ele compreende algo que ele não compreendia antes. Isso é o intelecto ativo que ele chama. Você precisa atingir uma compreensão específica. Que compreensão? A primeira e mais valiosa de todas as compreensões é a realidade do momento presente. Porque essa é a primeira constatação do intelecto ativo, ou seja, da consciência. É a constatação de que todas as coisas, todos os pensamentos que existem fora de você. Tudo que você lembra é só isso mesmo. Memória. O que é memória? Um conglomerado de disparos psicoquímicos que estão ocorrendo na sua cabeça. Aquilo foi gerado por impressões externas de coisas que você viveu no momento presente, quando aquilo aconteceu. Aquilo passou e ficou um registro químico disso, que é, na maioria das vezes, distorcido do que realmente aconteceu. E o que significa dizer que, sem sua consciência, o que está acontecendo agora também está sendo registrado errado. Não só o que aconteceu há muito tempo, mas o que está acontecendo agora pode ser uma distorção. E eu te dou um exemplo prático disso. A visão que você tem do próprio corpo. Quando você olha, a maioria das pessoas, quando se olha, não se vê objetivamente. Você vê uma projeção de você mesmo. É por isso que existe anorexia. A pessoa está sexturricada, mas ela vê um problema. Ela vê que está gorda. Então, veja, ela não tem problema nos olhos. Ela tem problema no cérebro. Isso ocorre em menor grau e para outros lados. É como a visão da pessoa ter da missão que ela tem no mundo. Eu sou um fracassado. Isso é uma interpretação. O cérebro criou essa história, criou uma narrativa. Despertar, entender aquilo que você não entendia antes, é justamente quando você passa a se enxergar de maneira plena. Você não consegue isso a menos que você desperte. Através da mente, você não consegue porque é a mente que cria a ilusão. Então ela não tem essa competência. Quem tem essa competência é você. E é esta distinção que a pessoa não faz na maioria dos casos. Ela não se distingue da ilusão, do delírio, porque ela acha que é o delírio. E aí a pessoa erra, né?
Então, quando o Ramban ele ensina sobre esses temas, né, ele está nos levando ao potencial despertar, ou seja, o intelecto potencial. Quando você começa a estudar a obra, o que você está fazendo? Você está colocando o seu intelecto em potência. Pode ser que você aprenda em potencial. Na medida em que você de fato foca a sua atenção, absorve, você adquiriu o seu intelecto. Essa é a linguagem do Ramban para o intelecto adquirido. Isso quer dizer ser criado pelo Elohim. Foi isso que aconteceu com Adão. Isto é o relato da criação. Este é o real significado disso. Então, o ato de adquirir o intelecto e a contemplação que leva a isso é o que ele chama de intelecto ativo, que isso fique bem claro. É isso que nós somos. E aí vem toda essa questão da linguagem dos nossos livros. Esse conhecimento avançou pelo período medieval e, portanto, esse é um estado de ser que é superior ao normal, né? Que é o inconsciente. E é isso que os nossos livros e os rabinos querem dizer com os termos Shekhinah, Malach, Metatron, luz criada, ora nivrá e outros. O Ramban se refere a esta ideia quando ele fala, por exemplo, que o Sinai foi uma emanação do intelecto ativo. Era disto que ele estava falando. As pessoas imaginam sempre para fora delas mesmas. Perceba, emanação do intelecto ativo, ela acha que saiu uma coisa que tem esse fantasma chamado intelecto e que estava ativo, entendeu? As pessoas, elas só conseguem enxergar para fora porque elas estão ideologizando. Se você abordar essas coisas com a mente, construindo, portanto, histórias, novas histórias, você não vai entender uma única palavra do que o Ramban fala e nem de nossos livros e nem de nada. Porque essas coisas são contempladas a partir do que você é de fato. Não a partir da mente, mas a partir do intelecto ativo, que é a consciência. Quando você contempla isso, você percebe que os termos Malach, o Shekhinah, eles são eufemismos para a consciência. Então, o ponto de contato entre o homem e Deus é a consciência do homem. E por isso que o Ramban fala, nesse capítulo mesmo, não é nesse capítulo, ele fala da luz divina, mas será que ele fala aqui? Não fala aqui. Ele fala em outro texto, ele dá permissão para pensar isso. Deixa eu ver onde que é, eu anotei aqui. Se, entretanto, você desejar tomar as palavras, e Moshe se aproximou, no sentido de dizer que ele se aproximou de um certo lugar na montanha, aonde a luz divina brilhava, ou as palavras da Bíblia hebraica, a glória do Hashem estava acima, você pode fazer isso. Então, por que ele está dizendo com isso? Porque ele está falando que esta emanação, como ela ocorre a partir de você, então não faz diferença se você pensar que o Moshe se aproximou, andou para algum lugar. Porque o ponto focal é a presença dele ali. O que causou a emanação divina é a presença dele. Porque a presença divina ocorre na consciência. Esta é a presença, é o despertar da pessoa. Então veja, ele não está aqui falando de Deus como uma coisa fora. Ele falou, e se você tiver conhecimento, se você tiver dificuldade para entender o que ele está falando e não tiver o conhecimento disso, e pensar em algo menor, como ele foi para algum lugar, tá bom, você pode pensar isso. Por isso que nós fazemos, porque nem todo mundo tem essa experiência direta, então ele acha que isso depende de algum lugar específico. No fundo, na verdade, não depende. Mas há um grau de tolerância aí.
Por isso a centralização, a canalização através de algum lugar, porque o lugar ajuda você a focar em você mesmo. Porque as injunções que nós temos, que tiram esse foco da consciência, elas são muito fortes de qualquer maneira. Elas afetam a nossa visão das coisas. Então, tem um grau de tolerância para isso. Mas vamos lá. Então, o capítulo começa falando... Sim, isso aqui era só uma introdução. Então, o capítulo começa falando de Karov, Nagá e Nigash. Então, nós temos 3 definições que precisam ficar claras, né? Primeira definição, léxica, né? Contato, toque, chegar perto, né? Se aproximar no espaço. Tudo bem, até aí. Né? Segunda definição, quando o homem se aproxima do objeto do seu conhecimento, que é o que estávamos falando há pouco. Né? Se ela é descrita como um corpo se aproximando de outro corpo. É a união da cognição com aquilo que é compreendido. Então, essa é a tradução do Pines, né? Union of cognition with the cognized. Né? Que ele trouxe do hebraico. Na verdade, o Pines traduz do árabe, né? Mas o hebraico veio com a mesma tipo de linguagem. Da brut a yediab modá. É a mesma coisa. Né? Então, tem um trechinho no Pines que diz assim: esse contato é feito por meio da compreensão. Não é em referência ao espaço. Onde quer que a palavra denotando a aproximação ou contato é aplicada, nos textos proféticos descreve uma certa relação do Hashem com qualquer criatura. Isso é para ser entendido no último sentido, quer dizer, aproximar via intelecto. Como será demonstrado nesse tratado? Ele quer dizer, o livro 2, 4. Né? O Supremo é incorpóreo, consequentemente não se aproxima nem se afasta de uma coisa. Não pode, ninguém pode se aproximar dele nem tocar nele, porque não há nada para ser tocado, porque o Hashem não é um objeto. Né? E ele precisava falar isso no século XII, embora isso pareça claro para nós, eu espero. Né? Mas no século XII muita gente tinha confusão com isso. E pois quando um ser não tem corporalidade, né, não tem corpo, ele não ocupa também espaço. Isso que algumas pessoas não têm noção. Né? Então eles falam de Deus estar no céu. Ele não pode estar em lugar nenhum, porque ele não ocupa nenhum espaço. Né? E qualquer ideia, portanto, de aproximação, contato, distância, separação ou conjunção, toque, proximidade, é inaplicável a tal ser. Então veja, ele aborda tudo, né? Todos os termos que envolvem essa questão de botar a mão, de chegar perto da ideia de Deus. Então tudo isso é muito óbvio, mas precisa ser dito na maioria dos casos. Então aí nós temos os termos, né? Conforme os textos bíblicos que ele colocou para a gente pensar. Então você tem o primeiro que é Nagá, toque. Quando usado em relação à divindade, mostra ele visitar sob punição. Ele citou Shemot 32:19, que fala: no momento, porém, que Moshe se aproximou, Karav, né, do acampamento, quando viu o bezerro e as danças, ele ficou irado. Jogou as tábuas que estava trazendo e despedaçou-as junto à base da montanha. Então essa aproximação de Moshe é evidentemente física. O texto não nos coloca nada absurdo para que pensemos que ela é metafórica. É assim que o texto indica quando uma coisa é metafórica e quando não é. Né? Então ali ele chegou perto. Né? Então ele fez um ato físico, grosseiro, estava sendo feito, que é prestar culto para um bezerro, né? ou prestar culto para um cordeiro, né? Se você preferir. Né? E, portanto, o povo de Israel estava ali dando vazão aos instintos. Né? O que era aquele cordeiro? Era um deus estrangeiro? Não, eles mesmos disseram. Esse aqui é o Hashem, que nos tirou da terra do Egito. Né? Então eles chamaram o falso deus de Hashem, eles estavam ainda dentro do judaísmo, né? E estavam fazendo para o cordeiro rituais que são rituais estabelecidos por Hashem. Resultado, a homenagem para o Hashem não foi aceita. Né? Ou seja, eles não disseram que era outro Deus, note bem isso, eles disseram que era o Hashem, e o Hashem não corroborou. Então isso é a essência do que é avodá zará, estranho. Né? Estranho por quê? Porque nós demos uma norma para um termo que já era confuso.
que é o termo do Elohim. Então nós normatizamos. Este é o entendimento, que fique claro, né? Que não se misture esse nosso entendimento com outro entendimento. Principalmente nesse período que era a formação da nação, né? Quando eles misturaram, não foi mais aceito. Então isso é muito claro de como a idolatria funciona. Por isso que o Rambam começa com essa passagem, que é a passagem mais negativa, conforme ele nos falou, que segue Berachot 28a, que diz, em santidade, nós só subimos, nós não descemos. Então você começa com o pior exemplo e vai indo para o melhor. Depois ele traz Shemot 14:10. À medida em que o faraó se aproximava, e crive, né? O povo de Israel levantou os olhos e viu os egípcios bem ali, vindo atrás deles. Então, esse é um momento aterrorizante ali do Shemot. O faraó está de um lado, as pessoas estão no mar, aquele momento de tensão, tal. Aí você tem o Midrash Tanhumá, a porção de Beshalach 9, dizendo assim que ali os judeus eles envolveram-se na prática tradicional dos seus antepassados. O que quer dizer isso? Eles começaram a rezar, interpreta Urashi, né? E continuaram lembrando os momentos de Abraham, Isaac e Yaakov, né? Que rezavam também. Aí o Ramban escolhe essa passagem porque ela tem esse sentido da aproximação dos egípcios com o povo de Israel, e a aproximação fez os egípcios, ou fez o povo de Israel buscar o Hashem. Então ele já está dando aquela dica de que esse aproximar nos eleva até o Hashem, né? Depois, Shemot 4:25. Se Tzipora não tivesse pegado uma pedra afiada, que é Tzur, falado em aula anterior, né? E cortado o prepúcio do seu filho, ela o lançou, vatagá. Veja que a expressão ela lançou é, na verdade, vatagá, que quer dizer, ela causou que fosse tocado aos pés dele, dizendo, você para mim é um noivo sanguinário, Hatan Damin, né? Noivo de sangue seria um termo mais correto. Bom, essa citação, você vê aí as referências que são ocultas, né? Circuncisão, né? Que é no Brit, ela tira o prepúcio e joga nos pés, porque pé, né? Regel, é um eufemismo, que nós vimos em aulas anteriores, né? O Ramban retorna portanto, para essa questão da circuncisão, e a circuncisão tem a ver com o pacto do Hashem com os judeus. Ele é feito no órgão sexual justamente porque a idolatria usava a sexualidade como seu apelo. Então você faz um pacto justo no órgão que você usa para a idolatria, portanto você profana para a idolatria isso, né? E, portanto, esse é o princípio de forma, né? A verdadeira forma do homem é a forma sã, e essa é a metáfora do Brit. E aí ele traz um texto do Yeshayahu, um pedacinho do texto ele traz, mas eu vou ler inteiro, né? Yeshayahu 6. E Yeshayahu 6, inclusive, é o começo do livro de Yeshayahu, né? O primeiro capítulo, na verdade, é o 6. O livro não está escrito em ordem cronológica, né? O capítulo 1 não é o começo do livro, esse é o começo do livro. Então diz, no ano da morte do rei Uziarro, o Yeshayahu está falando, eu vi Hashem sentado num trono, alto e elevado. A orla do seu manto preenchia o templo. Então a visão que ele teve, né? Serafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés, 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, né? O Hashem Tsevaot. A terra inteira está cheia da sua kavod, os batentes da porta ao som do seu grito tremiam, né? A casa ficou cheia de fumaça, está falando do templo, né? Então eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivendo num povo de lábios impuros. Ou seja, ele fez Lashonará do povo. Eu vi com meus olhos o Hashem. E um dos serafim veio até mim com um carvão e retirado do altar com uma tenaz, e colocou na minha boca e disse, e isso tocou seus lábios. Sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. Que pecado? De ter falado mal das pessoas, agora há pouco. Ele acabou de falar, foi isso que o serafim fez. Dizendo, esse não é um bom momento você ficar falando mal dos outros, né? Mas então é interessante, ele trouxe essa contagem do Talmud, porque isso daqui, essa menção, é uma versão invertida que tem no Talmud, no Tratado de Nidá 30b, que fala que por que a gente tem esse sinal no meio dos lábios, né? No meu não dá para ver, mas vocês têm aí. Esse sinal que a gente tem no meio dos lábios
o Talmud diz que quando a gente é criança, quando a gente é bebê, nós temos todo tipo de conhecimento que a gente precisa. Mas a gente não lembra disso imediatamente porque vem um malach e bate com o dedo aqui, e por isso que ele faz essa marca, né? E aí a gente esquece tudo. Isso é um ensinamento muito interessante do Talmud, né? Porque para mostrar que o conhecimento que vem da Neshama, ele é inerente, ele nasce com você. Né? Então a criança tem muito mais chance de lembrar dos verdadeiros ensinamentos do que qualquer outra pessoa. Né? Então a gente passa a vida, na verdade, tentando lembrar das coisas e não aprendendo coisas. Isso é um conceito interessante. E é a versão contrária disso, porque ali o malach coloca uma coisa na boca para tirar, né? E aí você, portanto, aprende algo novo. E esse do Talmud, o malach coloca uma coisa na boca para você esquecer, não para você aprender. Né? Então, ou seja, o malach, no caso, tira o conhecimento para você não ter acesso à profecia, na versão do Talmud, e na versão do Shayach, o malach toca na sua boca para você receber a profecia. Né? Porque ele falou, isso vai ser um impedimento, eu não vou conseguir. E o malach faz aquilo dizendo, não, você vai conseguir. Né? Então, o que o Shayach ganhou com isso? Ele ganhou adquirir um novo conhecimento, né? Como se ele tivesse lembrado de uma coisa que ele esqueceu. Perceba, né? Então a profecia traz de volta uma coisa que tinha sido previamente esquecida. E ela ativa, portanto, o seu conhecimento, e o Ramban fala, aperfeiçoa a nossa imaginação. Porque o Ramban reconhece o papel do Yetzer Hará, ou seja, da mente. Né? O que a mente faz? Cria histórias. A maioria das histórias são distorcidas, né? Elas foram feitas só para a gente conseguir sobreviver, portanto ela precisava exagerar, para que isso garante sobrevivência. Então, o nosso problema não é com as histórias. A história pode ser exagerada. O nosso problema é substituir a observação da realidade pela história. Esse é o problema. Então, é isso que nós adquirimos através da profecia. A profecia nos permite olhar a realidade como ela realmente é, mesmo usando as histórias. Sabendo que as histórias são exageros. Né? Mas nós observamos a realidade, aí nós usamos as histórias. Por quê? Porque a história é a linguagem através da qual a profecia é transmitida, ou seja, a verdade é transmitida. Essa é a importância de você ter o conhecimento. Porque o conhecimento permite que você transcenda a linguagem. E isso é compreender a Maaseh Merkavah. Isso é compreender o relato da carruagem. É você ser capaz de transcender no seu entendimento. Sem perder o contato com a realidade, você consegue usar o Yetzer Hará, você consegue usar a imaginação. Sem confundir isso. É o uso saudável da imaginação. Então, por isso que é importante ter essa coisa. Mas isso vem através da gradação. Né? E aí, o próximo texto que ele traz é Bereshit 44:18. Yehudá aproximou-se de Yosef e disse, por favor, meu senhor, permite-me te dizer algo em particular, não tires com teu servo, porque você é como o próprio faraó. Então esse aproximou-se é Vaigash. Né? Então o Ramban escreve que esse verso que usa uma versão de Nagash, né, o Vaigash, é no sentido de se aproximar de uma pessoa para outra. Né? Então, quer dizer, ele quis se aproximar tanto no sentido físico, como se aproximar no sentido metafórico, ou seja, criar uma conexão, uma relação dele com o outro. Então, a aproximação do Hashem é o que responde à nossa relação com o Hashem. E isso é o que foi confundido pelos mistificadores quando eles falam que nós temos um relacionamento pessoal com Deus, como se fosse uma pessoinha com uma pessoona. Percebeu? Nossa ideia de relacionamento não tem que ver de uma pessoa com a outra. Nosso relacionamento é pessoal no sentido de que a consciência é o elo entre nós e o Hashem. E ela é a nossa verdadeira pessoa. E nós somos isto. Então é nesse sentido que é pessoal. Pessoal no sentido de que qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa tem acesso a isso. Ela simplesmente esquece disso. Não é no sentido de pessoal, no sentido meu, ou relacionado com a minha história. Então por isso que você só consegue entender isso quando você amadurece para isso, quando você percebe a realidade como ela é, quando você consegue transcender a narrativa. E não é, portanto, o relacionamento de uma pessoinha para uma pessoona, né? Da pessoinha mortal para como os gregos pensavam, né? O mortal com o imortal, o terreno com o mágico, o terreno com o celestial. Não. O Hashem
não tem essas atribuições. Então por isso que ele usou esse Nagashi, ele se aproximou dele. Quer dizer, não no sentido físico, que é o importante ali, embora também tenha tido, né, naquele caso, mas ele se aproximou no sentido de que ele criou uma ponte relacional entre eles. Então por isso que você vai ver caras que nem o Martin Buber dizendo que é assim que nós nos aproximamos do divino, quando nós nos relacionamos uns com os outros. Então veja, ele tem fundamento no que ele está falando, porque realmente quando há essa conexão entre as pessoas, porque a consciência nos conecta, né? Não tem como você realmente ter um despertar da sua consciência e você não ter imediatamente uma profunda empatia, porque a consciência é o exercício real da espiritualidade. E a espiritualidade tem como resultado inevitável a profunda empatia. Você ama todas as coisas, você ama todas as pessoas. Você admira tudo, você é entusiasmado com tudo, você é eufórico, você celebra, porque você se conecta com tudo. Então, não tem como escapar, na verdade, desses fatores. Então, note isso. Essas são as primeiras definições do termo que o Ramban quer trazer aqui. Aí nós vamos para a segunda definição, que agora entra na questão do próximo verso de Irmiyahu. Irmiyahu 51:9. Tentamos curar Bavel, mas ela não pode ser curada. Então deixem-a em paz, cada um de vós volte para sua terra, pois o julgamento contra ela chegou aos céus e alcança até as nuvens. Então quando ele fala o julgamento chegou, ele está falando Nagá, o julgamento tocou os céus. Então, esta é a primeira citação do Ramban sobre um sentido plenamente incorpóreo. Veja que ele foi como se fosse se deslocando, era totalmente físico, aí ele foi soltando aos pouquinhos, ficou no metafórico. Esse é totalmente metafórico agora. Agora o toque acabou, entre uma coisa e outra. A ideia, na linguagem do Irmiyahu, na linguagem profética, é que o Elohim, conhecedor que era da iniquidade de Bavel, do mesmo jeito que ele fez com Israel, ele ia trazer a punição sobre Bavel. Então ele anuncia isso para o profeta. Aí o termo Nagá é usado em relação ao Elohim ali, porque o julgamento do Elohim chegou. Agora note, o julgamento dela, de Bavel, tocou os céus, ou seja, como se fosse algo que inflou e encostou onde não devia encostar. O Ramban, portanto, coloca isso como primeira definição, primeira vez que ele coloca a definição segunda. Nós estávamos até agora vendo a primeira definição, essa é a primeira da segunda, porque tem várias da segunda. E, portanto, você tem aqui o conhecimento do conhecido, ou seja, o Elohim, que tem o conhecimento do julgamento, e o julgamento encosta, ou seja, o conhecimento encosta no conhecido. Perceba isso. Porque são coisas conceituais apenas. E isso provocou a punição. Então, a punição ou a resposta é, portanto, natural, perceba. Não é uma pessoa que numa hora para outra falou assim, agora eu me cansei. Não, veja, a iniquidade encostou. É como se tivesse encostado num fio desencapado, entendeu? Encostou e desceu uma descarga. Então, quer dizer, a visão até da resposta divina também não é vista como de uma pessoa que tomou uma atitude que poderia não tomar atitude. Não, natural, uma resposta natural que aconteceu. E é a primeira dessas menções. Aí vem uma segunda, que é Devarim 1:17. Essa diz assim, quando julgarem, vocês não devem demonstrar favoritismo. Dê atenção igual ao pequeno e o grande, não importa a apresentação pessoal. Não temam ninguém, pois a decisão é do Elohim. Se o caso for muito difícil, tragam a mim, eu ouvirei. Então ali é esse tragam a mim, que é takribun, que é o do Karov. Takribun. Então, quer dizer, quando o caso for muito difícil, aproximem ele de mim. Então o Ramban diz que isso é o equivalente a dizer, o que quer dizer aproxime de mim? O Ramban diz, isso é equivalente a dizer me faça saber. Pronto. Nós temos uma prova evidente de que o que fazia os litigantes não se entender é a não compreensão do caso.
Então Moshe falou, se o caso é muito difícil para você de compreender qual que é a decisão a ser tomada, qual que é a essência da coisa, aproximem esse caso de mim. Isso é um eufemismo para me informem sobre isso. Né? Então, conhecimento é aproximação, evidente. Né? Então, por que eles tinham que trazer isso para o Moshe? Porque o Moshe estava ali vivendo, né, uma manifestação divina. Ele era a manifestação divina para as pessoas. Não é? Por quê? Porque Moshe era absolutamente desperto. Então, uma pessoa absolutamente desperta, ele revela a verdadeira natureza do que é Ben Adam. Moshe era como Adam Arishon, né? Ele era o Adam. Então, o Elohim estava em constante contato com ele. Ele, portanto, expressava o intelecto divino, portanto, ele expressava o Hashem. Né? E a passagem, portanto, está trazendo as introduções da ideia de Sanhedrin. Né? Por quê? Porque é a partir de textos como esse da Torá que o Sanhedrin vai ser fundamentado, e aí vem toda a crise. Por quê? Porque o Sanhedrin, portanto, tem que ser composto de pessoas despertas, não de pessoas insanas. Tem que ser pessoas que canalizem o divino, não a si mesmas. Elas não podem ser nada, não pode ter nenhum tipo de narrativa egóica, nada. Tem que ser uma pessoa completamente abnegada, para que ele possa representar. Então, essa instituição, o Sanhedrin, é a primeira instituição política do povo de Israel. Note isso, né? Então, não é possível exercer política sem total abnegação, ou seja, não pode haver nenhum desejo de controle do outro. O mínimo que seja, desqualifica para o Sanhedrin. A pessoa tem que ser abnegada totalmente. Por isso, não reconheça nenhuma face. Não, né? Os sábios do Talmud, inclusive, dizem assim: ó, se um juiz estiver vindo de um barco e uma pessoa que está envolvida em algum caso que ele vai julgar estender a mão para ajudar ele a descer do barco, ele não pode mais julgar o caso da pessoa. Ela o beneficiou. Nada. Nenhum tipo de benefício. Se um juiz estiver entrando e algum dos litigantes falar para o juiz, bom dia, e ele responder, ele não pode mais julgar o caso. Qualquer coisa. Por quê? Porque ele não pode ser alguém corruptível em nenhum nível. E você é corruptível em qualquer nível da mentalidade egóica. Então, a ideia de Sanhedrin, né, a ideia de que você tem a presença da profecia, o que é a profecia, né, nesse contexto? É a consciência plena do Hashem. Isso é a profecia. Então, note que é uma coisa prática, possível, mas ao mesmo tempo bastante exigente, porque a pessoa tem que ter transcendido tudo isso. E aí, quando Israel começou a colocar juízes que não tinham esse critério, os resultados estão escritos nos livros. Né? Então, não importa o resultado, o que importa é para onde aponta. Né? O caminho continua o mesmo, quer as pessoas sigam nesse caminho ou não. Né? Então, o que isso fica claro? As pessoas se aproximavam não só de Moshe, mas a partir do momento que Moshe elucidava casos que eles não conseguiam elucidar, ele aproximava as pessoas do Hashem, porque ele fazia a pessoa entender algo que a pessoa não estava entendendo. Quando você faz alguém entender algo que a pessoa não estava entendendo, você aproximou a pessoa do Hashem, porque é isso que é ter o intelecto ativo, é entender algo que você não entendia antes. Então, por isso que o próprio Talmud critica o Moshe nesse ponto. Por quê? Porque como a gente lê Bíblia e tem essa tendência de querer imitar, a pessoa vai ler Moshe falando, tragam os casos a mim e eu resolvo, e ela pode falar, isso quer dizer que se eu estudar bastante eu também resolvo. Então o Talmud diz que Moshe agiu de maneira presunçosa com isso, e isso fez com que ele esquecesse todos os casos que ele ia resolver naquele dia. Aí, como que nós temos a prova de que Moshe esqueceu? Em Bamidbar 27. Né? Fala assim, as filhas do Tzalofehad pediram justiça para ele. E os sábios falam, mas ele não sabia do caso? Os sábios dizem, ele sabia, mas ele esqueceu porque ele disse, traga tudo para eu resolver. Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a Torá deu uma mensagem, os sábios mesmo assim conseguiram extrair uma outra coisa daquela mensagem. Era verdade que Moshe
é manifestação do Hashem e que, portanto, aproximar-se dele no entendimento é se aproximar do Hashem, por um lado. Por outro lado, isso não quer dizer mim enquanto pessoa. Então, se você interpreta, como a maioria que lê interpreta, o Moshe falou, tragam os casos para mim, né, para minha pessoa, para o Moshe, então aí ele agiu com presunção. Então, o mim que o Moshe se referia não era ele enquanto pessoa, mas a Neshama. Então, percebo, o Talmud permite as duas leituras, e as duas leituras têm lições. Não é? Então, o Talmud interpreta que o caso das filhas do Tzaloferrad teve que ser resolvido por ele depois, por causa disso. Então, isso é um exemplo para nós. Não faça isso que o Moshe fez. Ele está desculpado pelo que ele fez, porque tem uma finalidade didática nisso. Mas não quer dizer que tem que se fazer isso. É muito interessante. Porque é o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam, está escrito no livro, vamos fazer igual. Não, calma, vamos analisar, vamos ver como a tradição analisou isso. Né? Mas o que fica claro aqui? Que a aproximação do entendimento é a aproximação da divindade. Mais um exemplo, portanto. Né? Aí nós temos Bereshit 18, 23. Abraham aproximou-se e disse, tu realmente destruirás o justo com o ímpio? Então, aproximou-se ali é Vaigash. Então veja, ele estava na visão falando com Hashem. Ele aproximou-se. Óbvio, né? Então esse texto comprobatório, o Abraham está fazendo um debate com o Elohim. Perceba como melhorou. Conforme a gente veio falando, né, o profeta manda o povo sair de Babel. Então, né, aí depois, você não pode julgar com favoritismo. Quanto mais desperto você é, você não faz isso. E agora você está advogando em favor das pessoas. O Abraham tinha empatia profunda por gente que ele não conhecia. Você vai destruir o justo com o ímpio? Eu não estou questionando que se uma pessoa faz uma coisa ruim, aquilo não dê nenhuma resposta. O mal não tem que acontecer com ela. Porque ela mesma está fazendo isso com ela mesma. Então eu não tenho nada com isso. Eu não estou questionando o que acontece na natureza, um vulcão entrar em erupção, um meteoro cair na cabeça de alguém. Não mando no universo. Né? Só estou dizendo, o justo e o ímpio vão perecer juntos? Só está perguntando. Então, o que ele quis saber? Ele quis saber de empatia. Não importa qual fosse a resposta do Elohim ali. O que importa é o Abraão se importar. É isso que importa, porque isso é o despertar que faz. Por isso que o Hashem falou para ele, eu não vou ocultar nada dele, porque ele ensinará aos seus filhos misericórdia, né, vai ensinar para ele justiça e tzedakah. Ele vai ensinar os filhos dele sobre tzedakah, vai ensinar os filhos dele sobre mishpat. Por quê? Porque ele se importa. Porque ele realmente está pronto para isso, para ser o patriarca, né, para levar adiante isso. Então, ele estava numa visão profética, o Ramban insiste nisso, né, muito claro, na verdade. Né, e ele volta para ilustrar que aquilo que acontece na visão corpórea, dentro de uma visão, não aconteceu nada no mundo físico. Né? Aquelas visões de fez comida para o anjo foi lá, a Sara falou, o anjo estava falando, a Sara estava atrás da cortina. Tudo aquilo é uma visão, nada disso aconteceu fisicamente. Né? E, portanto, essa é a aproximação do Elohim. E isso o Rambam não tirou do nada. O próprio Bereshit Rabbah, 49:8, quando mostra esses patriarcas se aproximando do Hashem, mostra que é na visão, não físico. Né? Então isso era muito claro. Só depois que o misticismo infectou o judaísmo é que essas coisas que eram obviamente metafóricas passaram a ser vistas como literais sem justificativa, porque você pode até falar isso. Mas como é que você demonstra uma coisa dessa? Quer dizer, se é literal, então quer dizer que o quê? Que dá para chegar perto do homem, né? Quer dizer, é uma coisa sem nexo mesmo, né? E aí você tem Ishayahu 29:13. Então Hashem disse, uma vez que essas pessoas se aproximam de mim com palavras vazias, né? A honra que me conferem não é verdadeira, porque de fato o coração está longe de mim, o terror de mim é apenas um preceito de homens. Então esse se aproximam de mim é Nigash. Então Ishayahu está falando sobre a hipocrisia da prática religiosa. Como nós falamos no grupo, né? Religiosidade não tem que ver com espiritualidade. As pessoas acham que a pessoa é muito espiritual, que ele reza muito e pratica muito e faz os rituais. Não é isso. E os profetas falavam isso e o Ramban sabia disso. Quer dizer, é muito claro isso. Né? Não é isso. Nós mantemos os rituais porque nós preservamos a tradição. Nós preservamos os mecanismos didáticos através dos quais
o conceito sobreviveu desde o mundo antigo até agora. Então, a nossa religião é baseada no treino comportamental dos objetivos intelectuais que a gente tem. Porque o corpo não é só intelecto. Ou seja, nós não somos racionais de verdade. Nós procuramos pela racionalidade, mas nós somos emocionais. Nós somos principalmente emocionais. Por exemplo, nós temos áreas do cérebro, e os neurologistas atestam para isso, que controlam a emoção. Estas são as áreas que controlam a tomada de decisões. Se você desligar a área do cérebro da emoção, você não consegue decidir nada. Veja, você entende tudo que falam para você, se falar com você, você responde, mas perguntar, você quer bolo de chocolate ou de morango? Você consegue explicar quais são as vantagens e desvantagens de um e de outro, mas você não consegue decidir qual deles você quer. Então, o que a neurologia prova com isso? Que a gente toma decisão com emoção. E por isso que eles dizem que, na verdade, nós não tomamos decisão nenhuma. Toda decisão que você acha que tomou, seu cérebro tomou 5 segundos antes de você tomar. Toda decisão. Então, por isso é crescente, entre os pesquisadores o conceito de que livre-arbítrio é uma ilusão. Nunca existiu livre-arbítrio. Nós temos arbítrio, a escolha. Nós não temos um arbítrio livre de jeito nenhum, porque nós somos emocionais. Então, como nós somos manipulados por políticos e religiosos? Pela emoção. Por isso que nós temos que ter controle dessa área. Como que você tem controle da emoção? Quando você desperta. Porque quando você desperta, você é capaz de observar os estímulos emocionais. Ao invés de se identificar com eles, confundi-los com quem você é e segui-los cegamente. Você consegue observá-los. Então você sente os impulsos, só que agora não é mais meu. Você não vai mais eu. Entendeu? Você não vai mais dizer eu estou triste. Você vai dizer há tristeza em mim. É diferente. Por quê? Porque você está presente e você percebeu o fenômeno ocorrendo. Então você não se confunde mais com ele. E esse é o grande segredo, na verdade. Então, quando o Yeshayahu está falando da hipocrisia na prática da religião, é justamente porque foi separado ali o emocional. O objetivo da nossa religião é treinar o emocional para que ele funcione como a gente quer que ele funcione. Porque ele é uma ferramenta nossa. Então ela não pode funcionar sozinha, nem do jeito que ela quiser. Ela tem que funcionar do jeito que eu quero que ela funcione. Perceba isso, Mas isso vem com treino. É como uma pessoa querer treinar o corpo para alguma atividade, para desenhar. O seu corpo não vai querer isso. Na hora que você for tentar, vai doer aqui, vai dar uma canseira, vai dar coceira, vai dar sono, vai dar sede, vai dar tudo. Por quê? Porque você está tentando quebrar um outro hábito. Então o que você tem que fazer? Você tem que forçar ele a fazer isso. Vai fazer e é por tanto e tantos minutos. Depois vai fazer de novo por tanto e tantos minutos. Depois vai fazer de novo por tanto e tantos minutos. E aí vai havendo uma adaptação, porque é um animal. É o Yetzer Hara. Ele não vai fazer porque quer. Tem que fazer porque eu quero que tem que fazer. Porque o intelecto ativo, a consciência, é que comanda. Então, nosso objetivo com a prática da nossa religião não é supervalorização de rituais. É apenas treinar isso. Por isso que tem 1001 maneiras de fazer isso. O cara pode fazer do jeito ortodoxo, mas ele é muito caro, porque ele requer toda uma vida e uma sociedade regrada, mas pode fazer do jeito liberal que dá o mesmo resultado. Porque o objetivo não está no ritual em si, mas na disciplina que se adquire. Perceba isso, porque é isso que importa. Por isso que estava dito ali, eles estavam fazendo todos os rituais. Perfeito. Mas o Hashem falou, não serve isso que você está fazendo. Você não entendeu. Você está achando que é uma coisa mágica. Que é o que acontece na maioria das sinagogas no mundo inteiro. As pessoas fazem os rituais como se o ritual tivesse algum poder. Ele não tem nenhum poder. O objetivo não é nele, é em você. Tudo tem a ver com você. Você real, não você, a mente, a história e os conflitos. Mas você real, a consciência. O objetivo de cada ritual é parar você no momento presente. O objetivo de fazer uma bênção para comer é parar você no momento presente. O objetivo de você fazer os rituais do tempo, parar o Shabat, tal, é focar você no momento presente, é trazer você para a realidade. O objetivo de todos os rituais é esse. As concentrações nos valores que nós temos, porque nós preservamos valores. Como que você faz isso? O corpo não faz isso sozinho, ele precisa de ajuda para fazer isso. Treino.
Então, o Ramban traz esse texto comprobatório para mostrar como que o culto, né, de Israel estava sendo tratado como idolatria. Né? O antigo Israel estava ali confundindo o Hashem com idolatria no templo, chamando o Hashem, Adonai, ou o que quer que ele chame, mas propagando o pensamento mágico no templo. Né? Confundindo o ritual como se fosse um ritual mágico. Então, o Hashem, através do Yeshayahu, está mostrando: eu conheço como você é por dentro, né? Então, vocês estão cometendo adultério espiritual. Lembre que na linguagem da Bíblia hebraica, adultério é o símbolo máximo da idolatria. Então, eles estavam cometendo adultério. Né? Eles estavam dizendo que estava cultuando o Hashem, mas era um pensamento mágico que eles tinham, na verdade. E aí não tem como. Então, você nota que níveis o Ramban está chegando. Né? A gente está subindo nos níveis. Agora chegou no entendimento em que você tem que separar-se por completo da idolatria. Você tem que se separar por completo do pensamento mágico. Você tem que ter uma espiritualidade racional e, portanto, transcender essa coisa de só falar. Né? Oh, Senhor, tem que superar isso daí. Isso é coisa de criança agora. Parou com isso. Estou além disso agora. Porque aí você começa a ter um contato de fato com o divino. Então, perceba que isso é um pouquinho mais do que se costuma dizer. Né? Bom, tem bastante verso pela frente, mas nós temos que dar uma pausa, a gente faz uma horinha e tal, né? E nós vamos na próxima aula dar continuidade nos outros versos. Vocês devem trabalhar com isso, com essas ferramentas que eu dei para vocês. E aí vocês façam perguntas, elaborem em cima do tema, né? Façam revisão dos temas já vistos, né? E aí na próxima aula nós daremos continuidade numa segunda parte desse 18º capítulo do Guia dos Perplexos, tá? Usem nossos meios de comunicação para se expressar, e no mais é isso. Até a próxima aula, Bessela Puxa.